Você sabia que vai haver um tempo em que o Deus de amor, o Deus que pregaram para nós, que nós pregamos, um Deus de misericórdia, o Deus que enviou seu Filho na cruz, vai se manifestar em um tempo chamado Dia do Senhor, o tempo de ira, um tempo em que poucos pregadores falam sobre essa mensagem, porque não querem, por medo, não querem ofender as pessoas, não querem que as pessoas se sintam mal, mas a Bíblia fala de um tempo em que Deus virá e ele será desconhecido pelas pessoas. As pessoas estão acostumadas com Deus de amor, mas vai haver um tempo de ira, manifestação da justiça de Deus. Quando ele vem como um leão da tribo de Judá, o leão que vem trazer vingança sobre a iniquidade do povo na terra, sobre o pecado. Ele vai vir e vai reger a terra com vara de ferro. Então, olha só, veja só o que é que fala em Apocalipse capítulo 6. Olha o que é que diz: quando o cordeiro quebrou o primeiro selo, eu olhei e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com uma voz que parecia um trovão: venha. Então olhei e havia diante de mim um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco-íris, um arco, na verdade, foi-lhe dado uma coroa, e ele partiu como vencedor para vencer. O cordeiro quebrou o segundo selo, e ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Então olhei e havia diante de mim um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi algo que parecia uma voz que vinha do meio dos 4 seres viventes. Ela dizia: 1 quilo de trigo pelo salário de um dia, 3 quilos de cevada pelo salário de um dia, mas não danifique o azeite ou o vinho. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Então olhei e havia diante de mim um cavalo de cor amarela. O seu cavaleiro chama-se Morte, e o mundo dos mortos o seguia, ou seja, o inferno. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar a espada pela fome, pela peste e por meio das feras da terra. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da mensagem de Deus e por causa do testemunho que tinham dado. Eles gritavam bem alto: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quando é que o Senhor vai julgar os habitantes da terra, castigando-os por nos terem matado? São os mártires de Deus. Então a cada um deles foi dada uma roupa branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco mais. Eles deviam esperar até que se completasse o número dos seus irmãos e companheiros de serviço que iam ser mortos assim como eles foram. Quando o cordeiro quebrou o 6º selo, eu olhei e houve um forte terremoto. O sol se tornou negro como roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram na terra como os figos verdes caem da figueira quando é sacudida por um vento forte. O céu foi dividido e se enrolou como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas dos seus lugares. Os reis da terra, os reis do mundo, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os homens, tanto escravos como livres, se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles disseram às montanhas e às rochas, eles diziam para essas coisas, para as montanhas e para as rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da presença daquele que está sentado no trono e da ira, olha só, da ira do Cordeiro. Sim, esse Deus que morreu por amor vai se irar uma hora. Ele vai se irar porque é uma promessa, vai se irar contra a iniquidade, contra a abominação, contra o pecado, contra tudo que é horrível aos seus olhos, a sua justiça, a sua palavra. Isso vai acontecer. Eles diziam: caiam sobre nós, esconda-nos da presença daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois o grande dia da ira deles chegou, e quem poderá resistir? Se você quer entender essa questão da ira de Deus, ao inverso, né? Nós conhecemos um Deus de amor. As pessoas falam que Deus não manda ninguém para o inferno, que Deus não faz mal para ninguém, mas aqui está uma passagem da Bíblia mostrando esse Deus muito diferente do que nós conhecemos. Se você quer compreender, Deus tem uma palavra para ti, Deus tem algo para falar contigo, com a tua alma. Então veja tudo isso aqui e muito mais logo depois da vinheta.
Você já ouviu falar do grande dia da ira do Senhor? Pois é, esse vídeo é exclusivo sobre esse tema. Vamos ver o dia da ira, o dia do Senhor, o dia em que o amor de Deus dará lugar à sua ira. Então, muitos estão brincando com a religião, com o evangelho, pisando na palavra, mas há um dia de ira que vai vir sobre todo desobediente, todo incrédulo, todo descrente, todo o ímpio, todo pagão. Então, olha só, esse vídeo vamos falar exclusivamente sobre esse tema. A introdução é a seguinte: o significado do dia do Senhor. Você sabe o que significa o dia do Senhor? O dia do Senhor é uma das doutrinas mais solenes das Escrituras. Desde os profetas até Apocalipse, ela representa a manifestação do juízo divino sobre o pecado, quando o amor paciente de Deus dá lugar à sua justiça santa. Para muitos que pensam que Deus só é amor, que Deus é muito legalzinho, muito bonzinho e que não vai se irar contra ninguém, está muito equivocado. Precisa ler a Bíblia, e esse vídeo é para você aprender que o Deus que você diz que serve não é somente bonzinho, não. Ele é bom, simplesmente ele é bom. A Bíblia não diz que ele é bonzinho, a Bíblia diz também que ele é um Deus de justiça, e é este lado da justiça e da sua ira que a gente vai ver. E essa ira e essa justiça estão preservadas para o dia do grande juízo do Senhor. É o tempo da retribuição, da vindicação da santidade de Deus e da separação definitiva entre o justo e o ímpio. Vamos ver uma referência básica. A gente pode ver na Bíblia Almeida, revista corrigida, em Joel, capítulo de número 2 e verso 1, para a gente entender sobre essa questão. Você pode estar vendo na tua Bíblia aí. Olha só o que a Bíblia diz: tocai a buzina em Sião e dai um alarme no seu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, porque está perto. A Bíblia fala na Bíblia RA: tocai a trombeta em Sião e dai a voz de rebate no monte, no santo monte do Senhor. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. A Bíblia, tradução brasileira, diz: soai o alarme em Sião e gritai no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Jeová vem e já está próximo. A exposição é a seguinte: o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, mas um período de juízo divino, culminando na parousia, ou seja, para quem não entende, é a segunda vinda de Cristo, no estabelecimento do reino eterno. Ele é tanto histórico, ou seja, manifesto em juízos temporais sobre as nações, quanto também escatológico, será a manifestação final da ira divina. E vamos ver principalmente esses dois aspectos, mas em especial a manifestação final da ira de Deus. Muitos pensam que Deus não vai fazer nada, mas a Bíblia fala de um tempo, um dia de ira, o grande dia do Senhor. O comentário que eu trago é o seguinte neste tópico: o amor de Deus, ele oferece graça e arrependimento. O dia do Senhor mostra, olha só, o que acontece quando essa graça é rejeitada. O mesmo Deus que amou o mundo, como está lá no Evangelho de João. O que é que diz lá? Vamos ver. Pegue a tua Bíblia, se você tem uma Bíblia aí. Veja o que é que ela fala no Evangelho de João. Olha só, no capítulo de número 3, verso 16, diz assim. Olha o que é que diz aqui. Esse é o Deus, é o mesmo Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mesmo Deus que amor, que trabalha com o amor, mostrou seu amor pela humanidade, enviando seu Filho para morrer morte de cruz. Esse mesmo Deus também agora vai trabalhar nesse grande dia da ira com outro lado seu que ele tem. O dia do julgamento. Ele julgará o mundo. Está lá em Atos. Se você tem a Bíblia lá, pegue a Bíblia aí. Atos, capítulo de número 17, do versículo 31. Diz assim mesmo, ó: porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso
ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. É por meio de Jesus, o mesmo Jesus de amor, o mesmo Jesus que expressou amor, misericórdia na cruz por mim e por você, é o mesmo Jesus que vai expressar ira e justiça no grande dia de Deus. E é isso que a gente vai trazer aqui. Muitos não estão pregando, muitos pregadores não falam sobre isso, mas a humanidade precisa estar alerta, as pessoas precisam estar num estado de alerta, porque esse dia vai vir e as pessoas que não estiverem prontas para essa realidade vão ser pegas de surpresa. A gente vai ver essa questão aqui. O capítulo 1 fala sobre o dia do Senhor nos profetas pré-exílicos, Joel, Amós e Sofonias. Olha o que é que diz o livro de Joel, capítulo 2, verso 11 na Bíblia RC. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial, porque é poderoso, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Olha só, Amós capítulo 5, verso 18 na Bíblia RA diz assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor, é dia de trevas e não de luz. Olha qual é as características desse dia. Sofonias capítulo 1, verso 14 e 15 na Bíblia TB diz assim: perto está o grande dia de Jeová, está perto e se apressa muito. Voz do dia de Jeová, amargamente clamará ali o homem poderoso. Dia de indignação, aquele dia de angústia e de aperto, dia de desolação e ruína, dia de trevas e escuridão. Essa é a realidade da característica desse dia. Um dia que virá para julgar a humanidade, julgar o povo, trazer juízo sobre a terra. A exposição é a seguinte: os profetas anunciaram o dia do Senhor como um tempo de juízo sobre Judá e as nações. O povo esperava um dia de glória, mas Deus revelou que seria um dia de trevas para os ímpios. A mensagem é clara: o amor divino que advertiu agora julga. O mesmo Deus que advertiu com amor é o mesmo Deus que trará, o exercício da sua justiça em ira. O comentário final sobre este tópico é o seguinte: o amor de Deus é paciente, mas não é permissivo. Não é porque ele é paciente com as pessoas que ele esteja permitindo. Deus não está permitindo pecado de ninguém, pecado de nação nenhuma. Deus tem juízo, porque quem permite concorda. Deus não é permissivo, ele não é permissivo com isso. Quando a misericórdia é desprezada, o amor se manifesta como justiça. O capítulo 2 traz o tema: o dia do Senhor e o juízo sobre as nações. Isaías, Ezequiel e Obadias. Olha só o que é que fala Isaías 13, verso 9 na Bíblia ARC. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor, a ira ardente, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Ezequiel capítulo 30, verso 3 na Bíblia RA diz assim: porque o dia do Senhor está perto, dia nublado, será o tempo dos gentios. Obadias capítulo 1, verso 15 na Bíblia TB diz assim: porque o dia de Jeová está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A exposição é a seguinte: os profetas mostram que o dia do Senhor transcende Israel. Ele alcança todas as nações da terra. O Egito, a Babilônia, Edom, nenhum império, por maior que seja, escapará desse dia. O amor de Deus é universal, também o é a sua justiça. Assim como o amor alcança, liberta, transforma, resgata vidas em qualquer nação, a ira também vai acarretar juízo em qualquer beco, em qualquer lugar, em qualquer ilha, em qualquer nação, em qualquer confins da terra. A espada da ira de Deus vai brilhar em qualquer lugar. E se você está vendo esse vídeo, Deus está te despertando. Cuidado, se Ele prometeu que Ele vai cumprir essas coisas, abre os teus olhos. Só tem um lugar onde a gente pode ser poupado disso, que é na cruz de Cristo. Olha só. Vamos ver um comentário final. O mesmo Deus que sustém as nações em amor é o Deus que abate em justiça. A graça é global, mas o juízo também é. Capítulo 3 fala o dia do Senhor, a restauração de Israel. Joel capítulo 3, verso 16 na Bíblia RC diz assim: e o Senhor bramará de Sião
e fará ouvir a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo. Zacarias capítulo 14, verso 9 na Bíblia RA diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. A exposição é a seguinte: o dia do Senhor é juízo para os ímpios, mas redenção para os remanescentes fiel. Ele purifica, disciplina e restaura. O mesmo fogo que consome o ímpio refina o justo. Cuidado, Jesus está te chamando, está te preparando para uma grande obra. Desperta e seja tu uma bênção. O comentário é o seguinte: a justiça de Deus não é destrutiva, é purificadora. Seu amor corrige, a sua ira santifica. Capítulo 4 traz o tema O Dia do Senhor no ensino de Jesus. Mateus capítulo 24, verso 29 e 30 na Bíblia ARA diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Lucas capítulo 17, verso 26 da Bíblia RC diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. A exposição que eu trago é a seguinte: Cristo revelou que o dia do Senhor virá inesperadamente, como nos dias de Noé e Ló. Ele será um dia de separação definitiva entre o salvo e o perdido, entre os que amaram a sua vinda e os que a rejeitaram. Olha só, o comentário final é o seguinte sobre esse tópico: o amor de Cristo é convite, sua volta será veredito. Quem despreza o amor enfrentará de fato, literalmente, a sua ira. Quem não quer servir a Jesus ainda, quem não quer servir a Deus, não quer ir para a igreja, não quer se converter, não quer ser transformado, vai provar dessa ira. E ela culmina, sabe aonde? Aonde é o clímax dela? No lago de fogo, lá no inferno. E vem muita desgraça aí para a vida da terra, principalmente nos tempos do anticristo, como fala a Bíblia, no falso profeta, da besta e do anticristo, lá em Apocalipse. Você vê, tem outro vídeo, eu vou deixar o link aqui no outro vídeo, que ele é mais completo sobre essas minúcias. Vamos ver, vamos continuar. Capítulo 5 traz o tema O Dia do Senhor, segundo Paulo. Veja aí o link, eu vou deixar o link do outro vídeo sobre o mesmo tema, expandindo em outras áreas. O Dia do Senhor, segundo o apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, na Bíblia RA, diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ou seja, as pessoas não vão estar preparadas. Aquelas que estão brincando, que estão dizendo: depois eu me preparo, depois eu aceito Jesus, depois eu vou para uma igreja, depois eu sirvo a Deus. Coitada dessas pessoas. O ladrão nunca avisa quando vai entrar. A pessoa se depara já com a casa roubada e já era, é tarde demais. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7 e 8 na Bíblia RA diz assim: quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, faça de tudo, porque Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como um único Deus. Então volta para Jesus, vem para Jesus, porque a Bíblia não mente, a Bíblia não engana ninguém. Promessas, muitas promessas que Deus prometeu, Ele já cumpriu. Promessas principalmente de que viria um Salvador, viria um Redentor, e o nome dele, fala Isaías, seria Emanuel. Então nós vemos, Jesus nasceu, ele é a porta de escape, é o único que pode evitar que você experimente a ira. Cuidado, a exposição que eu trago é a seguinte: para o apóstolo Paulo, o dia do Senhor é inesperado, inevitável e inescapável. Ele marca o fim da era da graça e o início da retribuição. Ao invés de descanso aos ímpios, virá juízo. Ou seja, vai terminar essa bondade, esse tempo legal, essa doçura, né? Tá tudo bem, eu tô no mundo, Deus tá me dando escape, tá me dando livramento, eu tô levando uma vida mais ou menos e Deus tá me abençoando. Meu amigo, abre os teus olhos, viu? Abre os teus olhos. A salvação de um homem não consiste no acúmulo de bens que ele tem. Você pode estar muito abençoado na terra e ser um mendigo no céu, pode não ter nem morada no céu. Abre os teus olhos, Jesus está voltando, Jesus vem. Abre
os teus olhos. A exposição é a seguinte: para o apóstolo Paulo, o dia do Senhor é inesperado, inevitável e inescapável. Não vai ter como escapar. Ele marca o fim da era da graça e o início da retribuição. Aí pronto, não vai ter como consertar mais as coisas. Quando vier o dia da retribuição, vai ser triste, muito triste. Tempo de angústia, de tribulação, terror, desgraça, catástrofe, todo tipo de desgraça vai cair sobre a terra. Aos fiéis vai ser descanso, aos ímpios, juízo. O comentário que eu trago é o seguinte neste tópico: o amor que consola os santos é o mesmo que julga os ímpios. O evangelho é doce para quem crê e amargo para quem o rejeita. E será de fato grande amargura nesse tempo, quando as pessoas caem a ficha delas: por que eu não servi a Deus? Por que eu não me converti? Por que eu não fui para uma igreja? Por que eu não aceitei a Jesus? Por que eu não vim para o evangelho? Aí já vai ser tarde demais. Mas ainda há oportunidade. Ele falou que veio e está vindo, e uma hora isto vai se consumir, e nós estamos vendo os sinais externamente na natureza, no avanço, da humanidade, na tecnologia. Nós temos visto os fenômenos mostrando que realmente, de fato, tudo o que ele falou está se cumprindo. O capítulo 8 é o seguinte, traz o tema O Dia do Senhor em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, verso 10, na Bíblia RA, diz assim: virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. A exposição é a seguinte: olha só a característica dessa manifestação da ira de Deus. Pedro liga o dia do Senhor à dissolução cósmica do universo. Todo o universo vai ser abalado, tudo será desfeito e uma nova criação surgirá. A demora do dia é graça, mas o dia chegará com fogo purificador. Tem muita gente que diz assim: mas desde muito tempo Deus falou que vinha, até hoje não veio. Calma, isso aqui é misericórdia, porque quando ele iniciar o tempo do dia do juízo, da ira, não vai ter volta. Então aproveita que Deus está sendo longânimo, benigno contigo. O comentário final é o seguinte sobre este tópico: a paciência de Deus é expressão de amor. A execução do seu juízo é expressão de santidade. Quando ele vier trazer ira e juízo, ele vem com a bandeira da santidade. Agora imagina, o amor muitas das vezes te abraça tudo podre e a misericórdia, mas quando a santidade vier, ele vai requerer uma vida voltada para ele, santificada, uma vida afastada do mundo. Então cuidado, porque poucos passarão por essa porta estreita. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O capítulo 7 fala o dia do Senhor no Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, verso 17 na Bíblia ARC diz assim: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 19, verso 11 na Bíblia ARA diz assim: vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Preste bem atenção que ele vem, ele está vindo e está escrito no livro do Apocalipse. A exposição que eu trago é a seguinte: o Apocalipse descreve o clímax do dia do Senhor, Cristo retornando como juiz e rei. O cordeiro que foi morto se revela como o leão de Judá. Ele, por enquanto, é o cordeiro, mas quando ele vier como leão, não tem mais volta, acabou. Então abre os teus olhos. Jesus te ama, tem plano para a tua vida, está te chamando, está te convidando a receber o escape e o livramento no plano de salvação de Deus através de Cristo Jesus e a sua morte e ressurreição da cruz. Jesus te ama. O amor sacrificial dá lugar à justiça vingadora. Meu amigo, você não tem noção de como esse Jesus vem. Ele veio como cordeiro, não abriu a boca, não falou nada, simplesmente morreu por mim, por ti. Mas quando ele vier como leão, meu amigo, tu tem coragem de encarar um leão? Tu não tem, eu não tenho, a gente não tem. Um leão é um bicho feroz, é uma máquina, né? É um animal de ferocidade inestimável. Assim será quando ele vier. Não tem clemência, não tem nada. Ele vem para julgar. Ele vem banhado em santidade e não vai ter mais o espaço da graça, da misericórdia. Ele simplesmente vai julgar e ele vem com grande ira e senso de justiça. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos.
Olha só, o comentário final sobre este tópico é o seguinte: o trono da graça se transforma em trono de juízo. O cordeiro e o leão são o mesmo Cristo, mas trabalhando com bandeiras diferentes. O cordeiro trabalha com a graça, a misericórdia, o amor, só que o leão trabalha com ira, justiça, trabalha com ira, justiça e furor. Então cuidado, porque ninguém vai resistir esse dia. Capítulo 8 traz o tema sobre a teologia do amor e da ira de Deus. A exposição é a seguinte: Deus é amor. Está escrito isso aonde, Paulo? Em 1 João capítulo 4, verso 9. Mas também é fogo consumidor, como está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 29. Esses atributos não se contradizem. O amor exige justiça e a justiça revela o amor. O dia do Senhor é a consumação desse equilíbrio. O comentário que eu trago sobre essa questão é o seguinte: o amor sem justiça seria conivência. A justiça sem amor seria crueldade. Em Deus, ambos se encontram em perfeita harmonia. Você que diz que é cheio de amor, você que trabalha na igreja, que é cheio de amor, mas não trabalha com a justiça, você é liberal, você é permissivo, as pessoas estão, toda imunda, toda suja na igreja, você não as corrige, você não leva para elas uma disciplina. Cuidado, você pode estar representando o Jesus errado, porque o Jesus da Bíblia, ele é amor, mas também ele é justiça. Ele ama, mas não passa a mão na cabeça de ninguém, não faz vista grossa para o erro de ninguém. Com Jesus, tu és convertido, tu és transformado, tu és perdoado, mas és convertido e transformado. Não tem dessa de viver com Jesus um pé no mundo e um pé no evangelho. Ou você é, ou você não é. Caso contrário, não é o Espírito de Deus que está atuando nessa questão. O amor sem justiça seria conivência. Tem muitos sendo conivente com o pecado. Diz que faz tudo pelo amor, mas não aplica a justiça. A justiça sem amor seria crueldade. Em Deus, ambos se encontram em perfeita harmonia. Capítulo 9 traz a mensagem escatológica para a igreja. 2 Pedro capítulo 3, verso 11, na Bíblia RC, diz assim: visto, pois, que todas estas coisas hão de ser dissolvidas, que pessoas vós convém ser em santo trato e piedade? Olha só, a exposição é a seguinte: a certeza do dia do Senhor deve produzir santidade, vigilância e evangelização. É um chamado à perseverança e à pureza. E a gente sabe que está muito difícil de ver isso, nos ministérios, na igreja, mas essa é uma realidade. Se as pessoas entendessem que o Jesus vem, então elas seriam mais devotas, mais comprometidas, seriam mais voltadas para Deus. O comentário que eu trago sobre este tópico é o seguinte: quem crê no amor de Deus teme a sua ira. O temor do Senhor é a salvaguarda do amor verdadeiro. O capítulo 10 traz uma conclusão, para depois a gente entrar no tópico sobre os pecados que levam as pessoas, que vai levar a motivação pelo real motivo de Deus trazer e aplicar ira. Quais os motivos que levam um Deus de amor a se revelar irascível e vingativo sobre o pecado e o pecador? É isso que a gente vai ver depois do capítulo 10. Vamos ver por enquanto a conclusão, o apelo final. Apocalipse 22, verso 12, na Bíblia RA, diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meu amigo, Deus vai te julgar, ou pelo bem ou pelo mal. Não tem como eu escapar, não tem escapatória. A exposição é a seguinte: o dia do Senhor não é mito, é promessa. A longa paciência de Deus termina em juízo justo. O tempo da graça ainda está aberto. Em breve será o tempo da ira, e muito breve está bem perto. Abre os teus olhos, volta para o Senhor, volta para Jesus, te arrepende, que Ele é Deus para te perdoar e apagar os teus pecados e te dar uma nova vida, escrever teu nome no livro da vida. Ele pode fazer isso porque Ele morreu para isso, para te salvar.
Não experimente com dureza de coração a ira de Deus. Ah, Paulo, mas não. Se você morrer sem Cristo, vai experimentar a ira do mesmo jeito. Se ele vier e você ainda estiver vivo, vai experimentar a ira de qualquer jeito. Não tem escapatória. Ou você vem para Jesus, você aceita o plano de Deus, você se arrepende de verdade, seja transformado, convertido, ou vai experimentar a ira de Deus. Seja você quem for, seja uma pessoa legal, seja uma pessoa péssima, se não servir a Deus, não voltar-se para Jesus, para Deus através de Jesus, vai sofrer a condenação, vai sofrer a ira, vai sofrer a punição da justiça de Deus. Vai terminar no lago de fogo. O comentário final sobre este tópico é o seguinte: hoje, o amor de Deus chama. Naquele dia, a justiça de Deus responderá. O dia do Senhor será o dia em que a cruz se tornará trono e o amor se manifestará em santidade vingadora. Vamos ver os principais pecados que motivam o exercício do dia do Senhor. O que realmente motiva Deus a aparecer dessa forma como nós vimos agora em Apocalipse? Vai chegar um tempo que as pessoas, os reis da terra, os homens de autoridade, patrão, empresário, os magnatas do mundo, as pessoas vão correr e vão dizer para os rochedos, para os montes cair sobre elas e esconder elas da ira do Cordeiro. Pois é. O que motiva Deus vir assim com essa fúria? Um Deus de amor, um Deus de misericórdia? Pois é, a Bíblia mostra aí dos dois lados. Infelizmente, a religião evangélica, a religião católica prega um Deus fofinho, um Deus, sabe, parece um ursinho de pelúcia, que a gente tange ele, faz o que quer, mas não é assim que a Bíblia revela o caráter, a personalidade, os atributos de Deus. Ela mostra um Deus de pleno amor, mas também um Deus de plena justiça e ira. Não é só um Deus de amor e misericórdia, é um Deus que se ira contra o pecado e vai trazer punição. Vamos ver os principais pecados que motivam o exercício do dia do Senhor. O primeiro deles, idolatria e apostasia. Trocar a glória de Deus imortal por ídolos. Romanos capítulo 1, verso 23 diz assim: este é o pecado fundamental, uma traição à aliança. Diz assim, lá em Romanos, sobre este pecado: em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Então, o primeiro é a idolatria, seja ela do tipo que for, é idolatria e vai vir a ira de Deus para os idólatras e para o ídolo. Segundo, injustiça social e opressão, explorar os pobres, os fracos, os indefesos. Está lá em Amós capítulo 2, versos 6 e 7, está lá em Amós capítulo 5, verso 11 ao 12, e Isaías capítulo 1, verso 21 e 23. A religião sem justiça é abominação para Deus. O que é que diz Amós? Amós diz assim: o Senhor Deus diz, o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Vendem como escravo pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Perseguem e humilham os pobres e fazem justiça contra as pessoas simples, pois, olha só, pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos e assim envergonham o meu santo nome. Amós capítulo 5, verso 11 ao 12 diz assim: vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos de suas colheitas. Por isso, vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas parreiras que plantaram. Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas e aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. Isaías capítulo de número 1, verso 21 ao 23 diz assim: a cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora está agindo como prostituta. Estava cheia de gente boa e honesta, mas agora só ficaram assassinos. Jerusalém, você era como prata pura, porém agora não vale nada. Era como o melhor vinho, porém agora é como vinho misturado com água. As suas autoridades são pessoas revoltadas e têm amizade com ladrões. Então estão sempre aceitando dinheiro e presentes para torcer a justiça. Não defendem os direitos dos órfãos, não se preocupam com as causas das viúvas. Então preste bem atenção aí. Esse é mais um dos problemas que vai motivar Deus a vir trazer ira.
E quanto a terra está cheia desse tipo de vida, dessa injustiça, sabe? As pessoas fazendo vista grossa, oprimindo as pessoas. Terceiro ponto, terceiro motivo, o orgulho e autossuficiência, a arrogância do coração que diz: Deus não é necessário, como está em Isaías 2, verso 11 e 17, Obadias 1, verso 13 e 4, Zacarias 7, verso 11 e 12. A altivez é a antítese da dependência humilde. O que é que diz Isaías? Ele diz assim: virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados, e somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos, todos os que pensam que são importantes. Ele destruirá os altos e majestosos cedros do Líbano e todos os carvalhos da terra de Baçã. Isso aqui é uma linguagem figurada, falando de pessoas de autoridade, pessoas de status e de renome. Ele arrasará todas as montanhas altas e os montes elevados. Ele derrubará todas as torres altas e as muralhas fortes, quer dizer, todos os poderes do mundo, todos os poderes das autoridades das nações fortes. Ele afundará todos os grandes navios e os barcos mais bonitos. Naquele dia, os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Você que é rico e se gloria na sua riqueza, cuidado, porque naquele grande dia o meu Senhor vai abater tudo isso. Se você não serve a Deus, triste será para ti. Olha o que é que diz Obadias no capítulo 1, verso 13 em diante. 13 e 4 diz assim: o seu orgulho o enganou. Você vive nas cavernas, nas rochas, lá no alto das montanhas, e por isso pensa assim: ninguém é capaz de me derrubar aqui. Quer dizer, você está no prédio tão alto, né? Está no edifício mais alto, tem tudo, helicóptero, avião, tem poder aquisitivo. Cuidado, ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei dali. Cuidado. Zacarias capítulo 7, verso 11 e 12 diz assim: porém eles se revoltaram e não quiseram obedecer, viraram as costas para mim e taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens. Tornaram os corações deles duros como o diamante, a fim de não obedecer à lei e às mensagens que eu, por meio do meu espírito, dei aos profetas antigos. Por isso, eu fiquei muito irado com eles. Você que não gosta de ouvir esse tipo de palavra, Deus está falando contigo. Eu não sei o que você vai fazer com essa informação. A decisão é sua. Eu não posso te convencer. Se você der lugar para Deus, Ele faz uma grande obra na tua vida e te poupa. Vamos ver parte 4. Parte 4. Um dos motivos que motiva Deus a exercitar sua ira e justiça: a falsa segurança e religiosidade vazia. Acreditar que os status do povo eleito ou a participação em rituais garante imunidade ou julgamento. Amós capítulo 5, verso 21 e 24, Jeremias capítulo 7, verso 1 e 11. Deus odeia a hipocrisia. E é isso que a gente vai ver aqui. Muitas pessoas que estão vestidas de religiosidade fingida. Não é que a religiosidade seja errada. A verdadeira religiosidade faz o que é certo, cumpre o seu papel diante de Deus e da comunidade e da sociedade. Mas a falsa se veste, mas não tem o espírito da verdadeira religião. Amós capítulo 5, verso 21 diz assim: o Senhor diz ao seu povo: eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Parem com o barulho de suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Não adianta se vestir de religiosidade se deixar o Espírito de Deus de fora, porque a religião não tem sentido sem o Espírito Santo, o Espírito de justiça, o Espírito de sinceridade, de transparência, o Espírito, sabe, que mostra uma vida verdadeiramente voltada para Deus e para a necessidade alheia. Jeremias, capítulo de número 7, verso 1 até o versículo de número
11 diz assim, vamos ver o que é que diz Jeremias. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor, Todo-Poderoso Deus de Israel. A mensagem era esta: mudem de vida, mudem sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confie mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns aos outros. O que tem de gente dentro da igreja achando que está por cima da carne seca, mas, coitado, já é objeto da ira de Deus. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que têm de pastores, líderes, exploradores dos povos, das vidas dos outros. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar e parem de adorar outros deuses, pois Mamon é um dos deuses que é adorado no meio católico e evangélico entre os ídolos, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continue morando aqui na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal, adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado, fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O quinto ponto é rebelião e desobediência, que vai está motivando Deus a se manifestar com ira e justiça, recusar-se posteriormente a ouvir os profetas e a se arrepender, que é um dos motivos. 2 Crônicas 36, verso 15 e 16 fala, Neemias 9, verso 26 e 30 e Romanos 2, verso 4 e 5. 2 Crônicas diz assim: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-los por meio dos seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do templo, a sua casa. Mas eles riram desses mensageiros de Deus, rejeitaram as suas mensagens e zombaram deles. Finalmente, Deus ficou tão irado com o seu povo que não houve mais remédio. Mas Neemias diz assim, Neemias 9, verso 26, mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os avisaram. Eles disseram que voltassem para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Então deixaste que os inimigos deles os conquistassem e os governassem. Mas no meio da sua aflição, eles te pedirão socorro. Tu respondeste lá do alto dos céus. Na tua grande misericórdia, tu lhes enviaste líderes que os livraram dos seus inimigos. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo. Outra vez deixaste que os inimigos deles os conquistassem. E de novo, quando eles se arrependeram e pediram que os salvasse, tu ouviste do céu, vez após vez, tu o livraste por causa da tua grande misericórdia. Tu os avisaste que deviam obedecer aos teus ensinos, mas o seu orgulho, olha só, mas no seu orgulho eles rejeitaram os teus mandamentos, pecaram contra a tua lei. Embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida, mesmo assim eles pecaram. Rebeldes e teimosos, eles se recusaram a obedecer. Ano após ano, tu os avisaste com paciência. Pelo teu espírito, por meio dos profetas, falaste contra eles, mas o teu povo ficou surdo, por isso deixaste que fossem dominados por outras nações. Romanos capítulo 11, verso 2, capítulo 2, melhor dizendo, verso 4 e 5 diz assim: ou será que você despreza a grande bondade e tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo
que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Essa é a verdade. As pessoas estão, entesourando ira, estão ignorando o alerta, o chamado de Deus, estão fazendo vista grossa, estão sendo ignorantes, estão virando as costas. Deus está avisando, e este é mais um aviso para a tua vida. Abre os teus olhos, não ignora, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. A conclusão é a seguinte: o Deus do dia do Senhor, o estudo do dia do Senhor nos apresenta um Deus que é infinitamente maior do que o simples amor, no sentido sentimental e permissivo moderno, como vemos. Sua santidade é o fogo que consome o mal. Sua justiça é o fundamento imutável do seu trono. Seu zelo é a paixão ardente pela honra do seu nome e pelo bem da sua criação. Sua soberania significa que ele é o Senhor absoluto da história, não é um mero espectador. Sua fidelidade o leva a julgar o pecado do seu povo, para purificá-lo, e a punir os opressores, para vindicar os seus, ou seja, o seu povo, a sua igreja, os seus servos. O dia do Senhor encontra seu significado mais profundo na cruz, o lugar onde a santidade e a justiça de Deus se encontram com a sua graça e amor. Para o crente, o dia do Senhor, que é o futuro, não é um dia de se temer, mas a bendita esperança, como está em Tito, capítulo de número 2, verso 1, diz assim Tito: enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, da consumação da redenção, quando Deus enxugará toda lágrima e fará todas as coisas novas, como está em Apocalipse 21, verso 4 e 5, que diz assim: e ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, as coisas velhas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. A resposta adequada a esta doutrina é, portanto, o temor reverente que leva à santidade, como está em 2 Pedro 3, verso 11 e 14, que diz assim: e sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa diante de Deus, ou seja, sem uma vida de pecado e mundanismo, e a confiança humilde no refúgio supremo, Jesus Cristo. O dia do Senhor revela que o Deus de amor é o mesmo Deus da ira, ambos fluem do mesmo caráter santo. Para isso, e por isso, hoje é o dia da salvação, como está em 2 Coríntios 6, verso 2. Antes que chegue o dia da ira, como está em Romanos capítulo 2, verso 5. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, como está em Lucas capítulo 12, verso 43. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Deixa Deus fazer uma obra espetacular. Volta para Jesus enquanto é tempo. Jesus te ama, tem um plano para você, e eu peço a Deus que Ele renove as tuas forças, a tua vida, que Ele te arranque do lamaçal de pecado, do mundanismo, faça de você uma bênção, renove a tua vida, as tuas forças, a tua fé, e te arranque do pecado, da escuridão, te arranque do lamaçal podre de pecado, e perdoe você, escreva teu nome no livro da vida e faça de você uma bênção. Então, para isso, entrega a tua vida ao Senhor, entrega os teus caminhos para Ele, se arrependa e volte para o Senhor, que Ele escreve o teu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, seja abençoado, perdoado, transformado e levantado novamente por Deus para a glória do Senhor, com novidade de vida, uma nova vida transformada e garantindo a tua salvação em nome de Jesus. Fica com Deus, compartilha, comenta, segue a gente aí e envia para alguém esse vídeo, salva ele.